O Céu e Inferno, capítulo 8, segunda parte, Expiações Terrestres, Lithium. Este industrial, que residiu nos arredores de Paris, morreu em abril de 1864 de modo horroroso. Então vamos lá. Incendiando-se uma caldeira de verniz fervente, foi num abrir e fechar dos olhos que seu corpo se cobriu de matéria candente, pelo que logo compreendeu ele que estava perdido. Achando-se na oficina apenas com um rapaz aprendiz, ainda teve ânimo de dirigir-se ao seu domicílio a distância de mais de 200 metros. Verniz em chamas. Ser atingido por verniz em chamas deve ser bastante doloroso, porque é um material naturalmente incendiário e que ele por si só já queima, imagine incendiado. Ainda conseguiu caminhar 200 metros. Quando lhe pôde prestar os primeiros socorros, já as carnes dilaceradas caíram aos pedaços, desnudos os ossos de uma parte do corpo e da face. Ainda assim, sobreviveu 12 horas e cruciantes sofrimentos, mas conservando toda a presença de espírito até o último momento, predispondo os seus negócios com perfeita lucidez. Olha o tamanho da dor. Caiu partes da carne até os ossos. Ainda sobreviveu por 12 horas, dispondo sobre seus negócios, orientando, passando as normas com toda lucidez. Em toda esta cruel agonia, não se lhe ouviu um só gemido, um só queixume, e morreu orando a Deus. Era um homem honradíssimo, de caráter meigo e afetuoso, amado, prezado de quantos o conheciam. E aí a gente tem um ditado popular que fala assim: os bonzinhos morrem de forma tão dolorosa, né? Reflitamos. Vamos procurar refletir essas condições que nós temos, porque, como foi dito nas edições anteriores, Deus é justo e tudo tem um momento justo de arcarmos com a justiça justa de Deus. Às vezes a gente acha assim numa situação que só da gente ler já sente as dores por si mesmo. E aí temos que seguir o exemplo. Coragem, oração e fé em Deus. Também acatara com entusiasmo, porém pouco refletidamente, as ideias espíritas, e assim foi que, médium, não lhe faltaram inúmeras mistificações, as quais, seja dito, em nada lhe abalaram a crença. A confiança no que os espíritos lhe diziam, em certas circunstâncias, e até ingenuidade. Ele era médium, ouvia os espíritos, passava por muitas mistificações devido à ingenuidade, mas nada disso o abalava na fé espírita. Evocado na Sociedade de Paris, a 29 de abril de 1864, poucos dias após a morte, e ainda sob a impressão de cena terrível que o vitimou, deu a seguinte comunicação: profunda tristeza me acabunha. Aterrado ainda pela minha trágica morte, julgo-me sob os ferros de um algoz. Ainda sentia todos os efeitos da morte, como se ele tivesse sendo torturado por um algoz. Quanto sofri? Oh, quanto sofri! Estou trêmulo como que sentindo o cheiro nauseante de carne queimada. A agonia de 12 horas é essa que padeceste, ó espírito culpado. Mas ele a sofreu sem murmurações, e por isso vai receber de Deus o seu perdão. Oh, minha bem-amada, não chores, que em breve estas dores se acalmarão. Eu não mais sofro na realidade, porém a lembrança, neste caso, vale pela realidade. Pede para a esposa dele não chorar, mas se ele lembra daquele momento, embora não sofre, ele sente a realidade daquele sofrimento que ele viveu antes. Isso é importante para o espírito lembrar e entender que no plano espiritual temos que esquecer nossas dores para a gente não cair naquele mesmo situação que estávamos antes. Auxilia-me muito a noção do Espiritismo. E agora vejo que, sem essa consoladora crença, teria permanecido no delírio da morte horrível que padeci. Há, porém, um Espírito Consolador que me não deixa, desde que exalei o último suspiro. Eu ainda falava e já o tinha a meu lado. Parecia-me ser um reflexo das minhas dores a reproduzir em mim vertigens,
que me não fizessem ver fantasmas. Ele estava ali do lado, tentando aliviá-lo das dores, para que ele não percebesse ao seu lado os fantasmas. Mas não. Era meu anjo de guarda que, silencioso e mudamente, me consolava pelo coração. Logo que me desprendi da terra, disse-me ele: vem, meu filho, torna a ver o dia. Então, respirei mais livremente, julgando-me livre de medonho pesadelo. Perguntei pela esposa amada, pelo filho corajoso, que por mim se sacrificara. E ele me disse: estão todos na terra, e teu filho está entre nós. E o filho dele, que foi tentar salvá-lo, morreu também. Mas com um ato de coragem, na busca de tentar ajudar o pai a se salvar daquelas chamas. Eu procurava o lar, onde sempre em companhia do anjo vi todos banhados em pranto. A tristeza e o luto haviam invadido aquela habitação outrora pacífica. Não pude por mais tempo tolerar o espetáculo e, comovidíssimo, disse ao meu guia: ó, meu bom anjo, saiamos daqui. Sim, saiamos, respondeu-me, e procuremos repouso. Daí para cá, tenho sofrido menos, e se não houvera visto inconsoláveis a esposa e os filhos, e tristes amigos, seria quase feliz. A dor dele e o sofrimento naquele momento era por ver a esposa e os filhos que sobreviveram naquela situação de tristeza, naquela situação de agonia. Por isso, a importância de quem fica saber chorar comedidamente, chorar respeitosamente, entender que a morte é necessária, que vai se acontecer. Todos nós morreremos um dia. O que difere são as consequências dessas mortes. O meu bom guia fez-me ver a causa da morte horrível que tive. Eu, a fim de vos instruir, vou-lo confessá-la. Nada é por acaso, conforme vimos antes, e ele vai contar aqui agora a sua história de por que ele sofreu assim. Vai para 2 séculos. Mandei queimar uma rapariga inocente, como se pode ser, na sua idade de 12 a 14 anos. Qual a acusação que lhe pesava? A cumplicidade em uma conspiração contra a política clerical. Eu era então italiano e juiz inquisidor. Como os algozes não ousassem tocar o corpo da pobre criança, fui eu mesmo, o juiz e o carrasco. Acusar uma criança de 12 a 14 anos e prejudicar a política clerical, condená-la à morte, e como ninguém queria tocá-la, ele mesmo foi lá. E a gente vê as consequências dos nossos atos. Nada fica impune. E o perigo é que nós não sabemos o que nós fizemos. E aí nós temos que lembrar aquela passagem de Emmanuel que, se a justiça divina nos bate à porta e nos encontra no trabalho do bem, adia indefinidamente a cobrança daquela falta. Vamos trabalhar no bem? Vamos procurar nos dedicar aos trabalhos construtivos do bem? Ó, quanto és grande justiça divina! A ti submetido, prometi a mim mesmo não vacilar no dia do combate. E ainda bem que tive força para manter o compromisso. Não murmurei. E vós me perdoaste, ó Deus. Quando, porém, se me apagará da memória a lembrança da pobre vítima inocente? Essa lembrança é que me faz sofrer. É mister, portanto, que ela me perdoe. Passar pela lei de Talião, passar pela morte queimado vivo, não foi o problema. E além do mais, ele ficou 12 horas em agonia para sentir bem o peso da dor de ser queimado vivo. Ó vós, adeptos da nova doutrina, que frequentemente dizeis não poder evitar os males pela insciência do passado. Ó irmãos meus, bendizei antes o Pai, porque se talvez lembrança vos acompanhasse a terra, não mais haveria aí repouso em vossos corações. Como poderíeis, vós, constantemente assediados pela vergonha e pelo remorso, fruir um só momento de paz? Todos nós estamos numa situação
que temos que procurar fazer as nossas devidas reflexões. Todos nós estamos numa situação que devemos procurar olhar para dentro de nós mesmos. E graças a Deus não lembramos do passado distante, mas lembramos do passado dessa vida, e nem sempre temos boas lembranças quando se fala em resgatar crimes. Cada um de nós carregamos aquele pontinho que nós não gostaríamos de contar nem para Deus, mas sabemos que Deus sabe. E aí, cada um de nós carregamos esse segredo para o túmulo. Como disse antes o espírito Antônio B., que só ele e os bons espíritos sabiam daquele crime que ele tinha cometido. E assim somos todos nós. O esquecimento aí é um benefício, porque a lembrança aqui é uma tortura. Mas alguns dias, e como a recompensa, a resignação com que suportei as minhas dores, Deus me concederá o esquecimento da falta. Eis a promessa que acaba de fazer-me o meu bom anjo. Então, ele tem que passar por uma etapa ainda de reflexões para que os bons espíritos possam ajudá-lo a esquecer essa falta do passado. É importante nós entendermos que nada vai passar desapercebido perante as leis divinas, e todos nós vamos precisar resgatar os nossos erros com sentimento de amor, com sentimento de fraternidade e de caridade. Nota: o caráter do Senhor Leitil, na última encarnação, prova quanto o seu espírito se aperfeiçoou. A conduta que teve seria o resultado do arrependimento como das boas resoluções previamente tomadas, mas isso, só por si, só não bastava. Era preciso coroar essas resoluções com uma grande expiação. Era mister que suportasse como homem o suplício a outro infligido e mais ainda. É importante que ele se arrependeu. Ele tomou consciência dos seus atos. Ele tomou consciência de que não deveria tomar nunca mais aquele tipo de atitude. Mas só isso não bastava. É necessário reparar passando pela mesma pena. Ele não foi queimado vivo, morreu queimado vivo, tal qual o filho. Mas suportou ainda 12 horas as dores sem murmurar e orando a Deus. E às vezes a gente, porque dá uma marteladinha no dedo, xinga até o dia seguinte. Precisamos nos educar. É um processo de autoeducação que nós temos que fazer constantemente, para nos aprimorarmos e para sermos melhores hoje, amanhã e sempre. A resignação que, felizmente, não o abandonou nessa terrível contingência, certo? O conhecimento do Espiritismo contribuiu grandemente para sustentar-lhe a fé, a coragem oriunda da esperança de um futuro. Ciente de que as dores físicas são provas e expiações, submeteu-se a elas resignado, dizendo: Deus é justo, logo é que eu as mereci. Temos a coragem de entender isso, de dizer isso e de praticar isso, é de grande valia. Demonstra uma grandiosidade espiritual muito relevante, muito importante. Saibamos suportar as nossas dores, saibamos suportar as nossas dificuldades e saibamos construir e edificar o nosso amanhã com base na paz, na fraternidade, na esperança e na luz. Trabalhemos, pois, para nos fortalecermos, para crescermos e para aprimorarmos-nos, porque assim a justiça divina espera de cada um de nós. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus possam estar sempre nos iluminando, nos fortalecendo para suportarmos as nossas dores com sabedoria e amor, e principalmente com respeito às leis de Deus, que são justas e recaem sobre aqueles que precisam passar pela experiência.